Então, Rafael, estou gravando, né? Então, a gente começou falando, a gente fez aí faz uns 10 minutos que a gente está fazendo uma revisão de classe abstrata, né? Que tem relação com o que a gente vai ver hoje, que é, eu acabei de falar, que é interface, que é a parte de MVC, modo de controle, que é uma das aplicações que a gente pode colocar interface, classe abstrata e tudo mais, tá? Então, a gente está gravando aqui, depois desse vídeo eu vou colocar o link e vai estar disponível também no YouTube. Bom, vamos lá. Voltando para o que eu estava compartilhando. Você está vendo a tela compartilhada aí? Estou sim. Tá. Então, vamos lá. Tem herança múltipla. Vamos entender o que é herança múltipla. Herança múltipla é o seguinte. Imagina que você pode pegar uma classe e você juntar com outra classe. Isso a gente já fez, por exemplo, quando eu tenho lá uma classe pessoa, que eu estendo essa classe para uma classe, por exemplo, aluno, ou uma classe professor. Do mesmo jeito, quando eu acabei de falar aqui na revisãozinha a respeito de veículo, carro e avião. Então, você está estendendo, tá? Então, a extensão, ou seja, a palavra extend, que em Java você define a extensão, ela não pode ser usada, por exemplo, você não consegue estender mais de duas classes com a questão da extend. Tá? Então, você, para poder ter essa múltipla, eu tenho que ter uma classe que é de uma classe, por exemplo, A, que é de B, C e D, por exemplo. Tá? Só que a extensão ela é aos pares. Tá? Então, a gente vai ver como é que faz para utilizar a herança múltipla. Vou colocar só uma observação que é a seguinte. No Java, eu encontrei que o Java tem lá uns parágrafos que ele fala que ele implementa herança múltipla. Só que eu, olhando, por exemplo, o livro do Rafael Santos, que é um dos livros adotados aqui pela Anhanguera, ele não implementa na sua essência herança múltipla. Ele vai simular herança múltipla por meio de interface. Tá? A interface, ela é, entre aspas, né, uma classe semelhante a uma classe abstrata. Qual que é a diferença? Na interface, eu só tenho métodos e eles são abstratos. Não há métodos concretos em uma interface. Tá? Então, e não há atributos também. Na classe abstrata, você pode ter atributos, você pode ter métodos concretos e os métodos abstratos. Na interface, não. Então, se você for fazer uma classe abstrata que só vai conter métodos abstratos e nada mais que isto, por questão do problema que você está resolvendo, então ela é uma interface, não é uma classe abstrata. Porque a interface ela só tem métodos abstratos. Tá? E, por meio de interface, eu posso simular a herança múltipla, tá? Que eu posso estender com interface mais de uma classe. Eu não consigo fazer isso com classe abstrata. Extend com classe abstrata é só os pares. Tá? Agora, com interface, eu consigo estender mais de uma. Aí está a questão da simulação, né? Da herança múltipla. Tudo bem isso? Tranquilo. Bom, aqui tem alguns textos que eu não vou estar colocando, lendo ao todo, tá? Mas são textos que eu estou conversando, está presente, está um pouco detalhado, e compensa dar uma lida, reforça. Inclusive, parte desse PowerPoint é de um treinamento que eu estou realizando agora, tive que parar. Eles não querem... a empresa que estou dando treinamento, ela está
se adaptando a essa realidade toda que nós estamos vivendo, mas eu estou dando uma consultoria para a empresa de Jacareí, que é uma empresa que desenvolve software, e eu estou dando toda a questão de apoio na questão de conceito, implementação, aplicação e codificação também. E parte desse slide é justamente da consultoria que eu estou dando para essa empresa. E lá eu estava falando a respeito de classe abstrata, interface. Eu até implementei, eles estavam precisando de uma classe que pudesse gerar um objeto no qual o usuário não se preocupasse com os códigos de classe de conexão, fosse a conexão com SQL Server, com Oracle, MySQL, eles queriam que isso tudo fosse encapsulado. Então, eu fiz um exemplo lá para eles, usando classe abstrata, interface, em que o usuário, que é quem utiliza o objeto, né, o usuário programador, ele não tem que saber os detalhes disso, ele simplesmente gera o objeto, depois manda cadastrar, consultar, alterar. Então, toda a questão de SQL, que conforme o tipo de banco de dados, a empresa tem algumas variações, algumas mais distantes uma da outra, outros códigos são muito parecidos, né, ou idênticos até, em questão de SQL, então acabei pegando parte dessa consultoria que eu dei para eles estar presente aqui, tá? Então vamos lá. O poliformismo, né, que eu falei para você, só para colocar aqui, né, eu já falei, só vou reforçar, é o princípio pelo qual duas ou mais classes derivadas, essa classe derivada é a subclasse, tá? De uma mesma superclasse. Dando exemplo, né, vamos pegar lá superclasse, pessoa, subclasse, aluno, professor, tá? Então, imagina que eu tenho aí uma ou mais classes derivadas de uma mesma superclasse, né? Então, eu posso invocar métodos que têm a mesma identificação, assinatura, mas comportamento distinto. É o que aconteceu com o exemplo que eu falei da aceleração, né? O método acelerar. Ele tem as classes herdam, né? A classe que contém esse método, mas só contém a identificação e assinatura, e elas vão especializar. Em que sentido, né? Ela vai dizer o valor da aceleração conforme a classe que herda. Se for carro é um valor, se for avião é outro, se for moto é outro, assim por diante. Tá? Então, você tem aí métodos que têm a mesma identificação, assinatura, mas comportamentos distintos, né? Distintos porque cada uma das classes vai implementar, que herda, né? A superclasse vai implementar conforme o seu contexto. Tudo bem? Tudo bem, okay? professor, tranquilo. Ok. Bom, aqui só para reforçar, tá? Que a gente já lembrou aqui nos primeiros 10 minutos, que ainda não estava gravando, mas já tinha corrido 10 minutos, né? Classes abstratas podem conter métodos não abstratos, são os métodos concretos, que serão herdados e poderão ser usados por instâncias das classes herdeiras, tá? E aqui, ó, não se pode criar instâncias delas, né? Então, classes abstratas são instâncias. Você tem uma classe que herda isso, e a partir da classe que herdou, aí sim é possível gerar um objeto. E aqui, o que eu falei, né? Se a classe abstrata não possui nenhum método concreto, não abstrato, então podemos declarar como uma interface, tá? Vamos lá. Então, a interface não permite a implementação de nenhum método, nem o abstrato, que por natureza já não se faz, e, sendo assim, não tem método concreto. Porque método concreto tem implementação. Bom, aqui eu trouxe um exemplo, né? Nós temos aqui, ó, uma classe abstrata chamada animal. Esse animal, nós temos dois métodos aqui, ó, fala e anda, tá? Bom, o que acontece? O gato, ele fala de um jeito que é diferente do canguru, que é diferente do cachorro. O gato anda de um jeito que é diferente do modo de andar do cachorro, que é diferente do canguru também. Dá coçamento. Desculpa. Só um instantinho. Ok. Só um minutinho, Rafael. Tá bom.
os capítulos de em 2009. Tá bom. Desculpa, Rafa, meu filho que passou correndo aqui. Tá? Tranquilo. Acontece. Bom, voltando, né? Então, aqui nós temos a classe abstrata animal, tá? E observa que a classe abstrata ela trabalha bem com a questão de especialização, né? Você centraliza aqueles métodos, no caso de classe abstrata, método, atributo, que é comum a todos, tá? Mas que vão ser implementados de forma distinta, né? Aí você tem a especialização, né? Então, isso daqui que você está vendo, essa representação gráfica, é um diagrama de classe, tá? Então, nós temos aqui as entidades, né? As classes, né? Animal, gato, canguru, cachorro. Esse símbolo, está vendo essa seta com esse triângulo branco, é o símbolo que indica uma extensão, tá? Então, a classe animal é a superclasse, tá? Gato, canguru e cachorro estende essa classe, tá? Então, só depois, só para baixo de gato, canguru e cachorro, que você gera objeto. Então, eu não consigo gerar objeto direto da classe abstrata. E nem o gato aqui, que uma extensão não gera objeto, né? Uma extensão ela gera um complemento. Então, a classe gato está complementada pela classe animal. Canguru também, cachorro também. Só que gato, canguru e cachorro vou implementar fala e anda, sendo abstrato, da forma que o contexto pede. Tá? Tudo bem? Ok? Ok. Bom, continuando, tá? Daqui a pouco eu vou mostrar o exemplo em codificação disso, né? Então, continuando, vou para o próximo slide aqui, ó. Classe animal.java, tá nesse... criando métodos abstratos, né? Então, tem lá o fala, estou seguindo o diagrama de classe. Agora eu estou implementando, estou codificando. O diagrama de classe que você viu é o diagrama que abstrai a solução de um problema de forma gráfica. Tá? Então, nós fazemos a solução pensando nesse diagrama. Então, qualquer coisa que você tenha que mudar ali é muito mais rápido do que você está escrevendo código, pensando na abstração, na modelagem. Então, não, o certo é fazer o diagrama. Mesmo o diagrama, você pode usar, tem o Draw.io para você criar diagramas, tem o Asta, tem uma série de programas, aplicações web para você criar diagrama. Só que o diagrama, primeiro, a gente faz o papel mesmo, tá? Que aí você fica concentrado na modelagem, não na questão da estética que o software permite, para você também não perder o foco. Então, só posteriormente você vai para essas ferramentas, porque essas ferramentas elas não têm inteligência para definir a abstração, a modelagem. Essa é a inteligência do humano, ela só vai ser algo estético, né? Tá? Padronizado. Então, a gente faz o diagrama e, posterior ao diagrama, a gente faz a implementação. Então, vamos lá. Public interface, né? Então, essa palavra interface vai definir uma interface. Ela entra no lugar da palavra class. Aí depois tem o nome da interface, que eu chamei animal. E aí nós temos lá, public abstract void fala. Eu tenho aí a assinatura, né? A assinatura é do nome para frente, então eu não coloquei aqui nenhum parâmetro, mas pode ser que você, dependendo do que você vai resolver, tenha algum parâmetro. No nosso caso aqui não tem. O retorno aqui também é void, não tem retorno, mas dependendo do que você também pode ter. Então, esses métodos obrigatoriamente deverão ser implementados por quem for estender essa classe, por quem for, implementar essa classe, tá? Então, aqui você só fala, ó, você vai ter o fala e vai ter o anda. Cada um depois implementa isso, tá? Aqui não pode conter não pode conter atributo, não pode conter método concreto, simplesmente métodos abstratos. Nada mais que isso. Bom, próximo ponto. Estou criando agora a minha classe gato. E olha, ela implementa. Classe gato implementa animal. O que é implementar? É codificar. Tá? Então, quando você fizer isso, tá, o que vai acontecer? A IDE, no caso nosso, o Eclipse, ele vai mostrar aqui o seguinte, ó, essa bolinha amarela e um xizinho aqui. Se você der um clique aqui,
você vai ser direcionado, ele vai colocar uma janelinha. Aqui eu omiti o que estava aqui embaixo, que não interessava, mas ele manda algumas sugestões, né? Então, a sugestão aqui no caso, ele está dizendo, ó, essa classe gato que você está implementando a classe animal, ele já vai lá e identifica, ó, o animal, classe animal tem um animal fala, animal anda. Então, é obrigado a implementar isso. Então, eu escolho essa opção, aí automaticamente a ideia vai fazer o quê? Ela vai gerar os códigos, quer dizer, essa linha não é gerada, essa aqui foi eu que coloquei, essas duas também. Você só vai ter o public void fala, abre e fecha chaves, é a mesma coisa para o anda, tá? Aí você vai especializar isso. Então, aí o que eu fiz? Eu fui no gato, né? Só para título da gente entender o conceito e a implementação. Aí eu dei um system out, né? Mandei a mensagem, miau, né? Então, o gato fala miau, tá? E o anda depois eu coloquei o quê? Eu fiz umas pesquisas, né? Eu tenho um gato e um cachorro aqui também aqui em casa. Aí eu fiz umas pesquisas, né? Então, lá, o gato, né? Ele tem passadas mais largas. Ele não tem osso da clavícula, apenas cartilagem, tá? Então, isso permite ele correr muito rápido, permite ele, inclusive, saltar 7 vezes a altura dele, tá? E outras características aí, tá? Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou dizendo a especialização dos métodos relativos a gato, tá? Ok? Tudo bem? Ok, tranquilo. Tá? Então, é você, quem implementa é obrigado a fazer isso, tá? Por quê? Aí você vai especializar conforme você deseja, tá? Então, aqui eu criei uma classe cachorro, que também implementa animal. Agora, que interessante, ó, tanto o gato quanto o cachorro tá usando como base a implementação da classe animal, a implementação para a classe animal. Aí o cachorro, né, au aqui, e aqui eu coloquei, né, olha lá, os donos conseguem mudar. Aqui faltou, cobriu aqui, mas o comportamento, né, dos animais, né? Os animais, o cachorro, no caso, ele faz a cópia do comportamento de quem é o dono. Já tem um estudo científico para isso, né? Então, tomar cuidado que nosso comportamento negativo, ele, insegurança, coisa toda, isso o animal, no caso do cachorro, ele absorve, tá? Então, a figurinha aqui mostra, né, um cara brabo, tal, e o cachorro aqui que também, né? Não precisaria ser esse cachorro clássico é bravo, não. Poderia ser outro cachorrinho, um cara de fofinho, mas poderia ser bravo por causa da questão do dono, né? Então, tem que tomar cuidado, senão a gente cria algumas coisas para esses bichinhos aí que eles acabam sofrendo. Aqui tem um link de qual eu tirei. Ok, então, resumindo, eu tenho o quê? Eu tenho aquela situação, né? Eu tenho classes derivadas distintas, que é a questão do gato e cachorro, que está implementando, né, de uma mesma classe, de uma superclasse, que no caso é a classe animal, comportamentos, né, que estão sendo definidos de formas diferentes conforme o contexto, tá? Que a gente viu aqui. Ok, então, só pegar, eu vou compartilhar agora a IDE, só um instantinho. Tá certo. Está conseguindo visualizar a tela compartilhada, a IDE, do Eclipse? Estou sim. Aham. Sim. Então, aqui, olha só, é o que eu criei, a classe animal, né, que a gente acabou de ver, ok? Então, aqui está tudo num projeto só. Aí eu tenho o gato, tá? Vamos supor,
Vamos só percorrer o gato, temos o cachorro aqui também, tá? Então, vamos só tomar atenção quanto aqui. Então, fala, anda, eu poderia colocar mais outra aqui se eu quisesse, tá? Colocar qualquer método aqui, ó, vou colocar aqui, por exemplo, então, olha só, eu coloquei um novo método, public abstract void comer, tá? Coloquei na classe animal. O que acontece? Já pode perceber que tem 2 xizinhos aqui, ó, na classe cachorro e gato. Por quê? Você colocou isso, ele é abstrato. Então, aqui, ó, eu vou na classe cachorro, aqui, ó, dou um clique aqui nesse amarelinho, olha lá, adicionar métodos não implementados. O que não foi implementado? Comer, que eu acabei de criar, né? Então, olha lá, eu cliquei, ele já criou, e aqui eu coloco o código, né? Aí eu coloquei comer, coloquei gatos comem. Ah, perdão, gatos não, tudo errado aqui. Lembrando os desenhos animados, né? Que o cachorro lá, o código de cachorro quente, etc. Certo? Então, aqui coloquei e especializei, porque estou no cachorro. No gato agora, eu faço a mesma coisa. Clico aqui e mando implementar. No caso do gato, né? Só para diferenciar, né? Gatos comem peixe. Tá certo? Então, vamos ver, está reclamando de um erro aqui. Ah, não, comigo. Bom, então, note que eu ainda não criei objeto. Tá? Eu estou implementando, então estou na classe gato, e aqui eu criei depois, ó, teste, herança, gato, cachorro. Criei uma outra classe. Essa classe, sim, de fato, ela gera objeto. Tá? Então, a classe animal ela foi implementada, né, pela classe cachorro e gato, então não gerou um objeto. Eu estou gerando um objeto agora de quem? De gato e de cachorro. Ó. Gerei um objeto com letra minúscula chamado gato e outro cachorro. Né? Aqui gato fala, gato anda. Agora, gato comer. E aqui, cachorro ponto comer. Se eu executar isso agora, aqui, ó, vou executar para testar. Então, você pode ver, ó, ele colocou o miau, do fala do gato, passadas mais largas na questão do anda, e não tem osso na clavícula, apenas cartilagens, gatos comem peixe, cachorro au au, os donos conseguem mudar a forma com a qual os animais agem, cachorro, falta um S aqui, né? Cachorros gostam de cachorro quente, ok? Então, nós podemos ver aí claramente o uso do polimorfismo, tá? Então, eu tenho uma terceira classe que realmente gerou objeto para nós testarmos isso. Ok? Ô, Rogério, Oi. que é o Marco, beleza? Espera um pouquinho, só falar um pouquinho mais alto. Tá me ouvindo agora? Sim. Quem é que tá falando? Aqui é o Marco, Oi, Marcos, pode falar. beleza? Semana passada eu não assisti, teve aula que eu tava no hospital, tive suspeita de Covid, fiquei quase uma semana no hospital. Uma pergunta em relação aos atributos. Eu tô vendo que você está usando interface,
classe abstrata, mas em relação aos atributos, caso eu tivesse de gato e de cachorro, onde eu ia tratar? Aí seria uma classe abstrata. Não seria uma interface. Então, eu criaria uma classe abstrata para gato e uma para cachorro, fora o... Não. Olha lá, vamos voltar aqui, quer ver? Vamos lá. Só para mostrar uma coisa para você. Eu vou pegar a classe animal. Tá, vamos lá, olha aqui, ó. Vamos aqui, ó. Tá vendo que deu erro aqui? Tá vendo a tela? Sim, Então, sim, eu vi o erro. uma interface, ela não permite nem método concreto. O que é um método concreto? Aquele que você implementa, que você escreve o corpo dele que ele faz, tá? E ela também não permite, uma interface não permite atributos, tá? Então, por exemplo, como é que eu uso uma classe abstrata, como é que eu uso uma classe, uma interface? Bom, primeiro, você tem que entender se o meu atributo diz respeito a algo que eu quero que todos tenham, aí eu posso criar uma classe abstrata. Aí eu troco isso aqui por abstract, coloco os atributos e vou usar isso sem problema nenhum. Tudo bem? Sim. Bom, Eu vou pegar uma coisa. bom, se não é necessário... Desculpa. Se não é necessário essa questão, se você só, o estudo só promove a definição daquelas funcionalidades que são os métodos que a classe vai utilizar e que não há necessidade de ter nenhuma outra informação, tá? Aí você tem uma interface. Só lembrando, este caso é válido para quando você vai utilizar isso também em outras classes, não somente em uma classe única. Se for uma classe única, você pode até incorporar na própria classe. A gente está falando de reuso, tá? Então, no seu estudo, porque você vai ter um problema, você vai analisar, esse é meu problema, para eu reutilizar o código, eu não tenho necessidade de colocar o atributo aqui, então eu vou trabalhar isso com uma interface. Não, eu também preciso de atributos, eu preciso de métodos concretos, algumas coisas que outras classes vão ter que definir em relação ao método. Aí você tem uma classe abstrata. Agora, se você tiver que fazer, por exemplo, fazer uma relação de uma classe que vai ter que herdar coisas de, por exemplo, uma situação, classe A vai ter que estender classe B, C, D e E, ou seja, herança múltipla, aí nesse caso específico é obrigatório que seja uma interface, porque você não consegue estender mais de uma classe usando abstract. Fui claro? Não explico de outra forma mais detalhada. Não, tranquilo. Obrigado. De nada. Eu tentei reforçar isso bem nos slides, tá certo? O AVA também tá resumido, mas nessa parte ele pontua bem essa questão do quando você deve utilizar ou não, tá? Então, mas é bem nesse sentido. Vai depender do problema que você vai resolver e de fazer uma análise. Aqui só tem método, não preciso adicionar atributos, é só isso, é interface. E principalmente, se você... a interface, ela é ponto-chave quando você, por exemplo, vai ter que juntar a herança de várias classes em uma outra classe. Aí, de fato, é interface. Porque se a relação for apenas entre uma classe e somente outra, aí você pode trabalhar com abstract mesmo, tá? Porque o uso da interface é principalmente quando você tem que fazer a junção de uma classe com várias outras, que é a única forma que você consegue simular herança múltipla. Tudo bem? Alô? Tranquilo.
Vou voltar agora no PowerPoint, tá? Mas eu só, bom, só aqui na IDE, só para finalizar. Outra questão também importante é o seguinte, você poderia, por exemplo, ó, essa classe cachorro que implementa animal, você poderia colocar atributos aqui sem problema nenhum. O nome do meu animal, o nome do meu cachorro, poderia. Aí você chegaria à conclusão que o cachorro também tem nome, tá? Então você poderia, por exemplo, vou fazer aqui para você ver, quer ver? Só um instantinho. Vou criar outra classe aqui, ó. Acompanha aí, tá? Ok. Cria uma classe de identificação. Só um instantinho. Estão visualizando a tela? Alô? Então, Sim. sim. Tá. Então, olha só, criei uma classe abstrata, identificação, criei aqui nome e raça, aí vou marcar aqui, ó, com o botão direito, e vou mandar gerar o código aqui, vou em source, vou gerar os setter e getters aqui, ó. Generate, getter e setters.
Então, aqui gerei, tá? Então, é uma classe abstrata e ela tem nome e tem raça, tá? Não vou colocar aqui nenhum método abstrato, só para a gente ver a questão de complementar, né? Então, vamos lá, vamos pegar o cachorro aqui. Então, eu venho aqui no cachorro e faço aqui. No gato, extend. Então, olha só. Lá, minha classe gato estende identificação e implementa animal. Tá? Então, implementando animal, está aqui. Ó. Ok? E essa extensão vai permitir o quê? Vai permitir que eu tenha acesso a nome e raça. Mas de que maneira? Lembrando, né? Como está private aqui, o objeto não vai conseguir acessar nome diretamente, vai precisar de um método para isso. No caso, o meu método para poder definir um nome é o setNome. Para resgatar esse nome é o getNome e idem para a questão de raça. Agora, no teste da herança, como é que fica aqui? Ó? Aí estou indo no teste herança gato-cachorro. Tá? Então, aqui, ó. Eu estou criando aqui, ó, um objeto chamado gato, que tem como base a classe gato, aqui está o construtor, e lembrando, né, gato estende identificação, então é complementado pela identificação, e implementa o que tem animal. Então, desta forma, tá, o que eu consigo agora? Eu consigo fazer o seguinte. Ó, gato, ponto, tá? Ó, você tem o anda e o comer, e você tem o setNome e o setRaça. Então, setNome. E o setRaça. Não lembro a raça da minha gata. Tá? Então, olha que interessante. Se você analisar, vamos lá. Se você analisar, se você for aqui no gato, ó, não tem nome nem raça aqui, ó. Não tem, ó. Perceberam isso ou não? Percebeu, pessoal? Sim. Sim. Então, ó, não temos. Isso vem de onde? Isso vem dessa extensão, tá? Então, quando eu faço essa extensão, aí eu tenho... Opa! Eu tenho a possibilidade de definir o nome e a raça aqui. Como o cachorro, eu não fiz essa extensão, então, se eu pegar cachorro aqui, ó, cachorro não tem. Agora, se eu fizer isso, também não lembro da raça do meu cachorro. Então, olha só. Aqui está bem claro, né, a questão do reuso, né? Então, o polimorfismo, né, com relação à implementação de animal. Nós temos aqui a identificação, a extensão, tá? Mas eu poderia, por exemplo, também colocar, né, se eu quisesse colocar o nome e a raça numa classe e passar tudo isso de uma vez, não daria para eu fazer uma interface. Por quê? Para eu fazer isso, a minha classe animal teria que ter os atributos. E eu já mostrei aqui, né, que não tem como colocar atributo
nem método concreto na classe animal. Então, se na sua análise, na sua abstração para resolver o problema, você chegar à conclusão que essa informação de nome e raça é pertinente animal, que poderia ser, tá? Você poderia colocar aqui, só que aí você teria que mudar de interface para abstract e também colocar a palavra class, né? Que a declaração ela não é idêntica, né? Então teria que colocar public abstract class, né? Animal. Aí você não teria que criar mais uma classe identificação para fazer isso. Tudo bem? Ok. Bom, vamos retornar agora ao PowerPoint, tá? Só vou compartilhar aqui de novo. Então, aqui o que a gente acabou de ver, né? O uso, melhorei, implementando umas coisas novas e tal. Mas aqui está o exemplo. Bom, agora nós temos o seguinte, né? Como eu acabei de mostrar para vocês a questão da extend, né? Eu fiz o quê? A extensão, ela, quando nós temos uma classe abstrata, ela é sempre aos pares. Então, você não consegue, por exemplo, se eu tiver duas classes abstratas, eu não consigo, por exemplo, pegar uma classe e falar, ó, estende dessa classe abstrata A, classe A, estende da classe abstrata B e C. Não dá. A extensão em relação a classes abstratas, ela é sempre aos pares. Então, não tem como eu fazer diferente, tá? Mas vai ter situações em que eu tenho que fazer justamente isso. Eu estou abstraindo, eu estou modelando, eu vou ter uma situação em que uma classe A ela é complementada, né, por herança, por uma classe B, C e D, por exemplo, tá? Então, neste caso, eu não posso ter B, C e D como classes abstratas, tá? Elas podem ser, por exemplo, uma delas pode ser abstrata e as outras duas necessariamente interfaces, ou todas são interfaces, tá? Vai depender se uma das classes tem ou não método concreto, se tem ou não atributo, conforme eu já estudei com vocês essa questão. Tá? Então, para resolver essa questão, que a gente vai cair na questão de herança múltipla, tá? Aí a gente vai ter que realmente trabalhar com interface. Aí sim, você pode fazer uma extensão com mais de uma. Tá? Só para pôr uma questão histórica, para vocês poderem compreender, a herança múltipla, esse conceito, não lembro mais do ano, mas é muito tempo. Mas ela apareceu, ela foi criada e foi implementada em C++. Esse mais do C++ é justamente a questão da orientação a objeto, porque é na década de 90 que isso apareceu, em 95 começou a ser utilizado, e hoje é fato, né? Todo mundo utiliza, tá? Cria classe, a coisa toda, tá? Uma fábrica de software, ou qualquer empresa que envolva software, ela utiliza a orientação a objeto, tá? Quanto maior o domínio, mais fácil para reaproveitar o código. A Microsoft, inclusive, toda a linha hoje dela de framework, para você trabalhar com banco de dados, trabalha com esse conceito, tá? Trabalha com o MVC, que a gente vai discutir ainda hoje também, é muito utilizado para banco de dados, e a Microsoft, o carro-chefe dela hoje, são frameworks que trabalham, tem o Entity, tem outros que trabalham com essa questão de MVC. Se você não souber notação de objetos, fica difícil você compreender esses framework, né? O framework é para facilitar a vida da gente em questão da produtividade. Então, o carro-chefe hoje da Microsoft são esses frameworks aí. Bom, então, nesse exemplo aqui, que eu peguei do AVA lá, né? Ele coloca lá
uma interface, né, quadrado retângulo, ela estende quadrado e estende retângulo. Então você só consegue fazer isso porque quadrado e retângulo são interface. Poderia ser que quadrado é uma classe abstrata, entendeu? Pode ser isso. Ou as duas são interface, ou uma delas é um abstract, que pelo menos uma você consegue fazer. Então, tudo vai depender de como você vai resolver. Tá? Olha lá, a interface quadrado-retângulo estende quadrado e retângulo ao mesmo tempo. Como é feito imediato, todos os métodos e constantes definidos nas interfaces quadrado e retângulo passam a fazer parte do contrato, né, estabelecido pelo quadrado-retângulo. Esse modelo que vocês viram aqui, a gente pode pensar em banco de dados, tá? Agora levando para uma aplicação do mundo real, que tem por objetivo produtividade, especialização e tudo mais. Então, vamos lá entender. Primeira questão, né? Em banco de dados, em programação, tem um termo chamado CRUD, Create, Restore, Update, Delete. É uma abreviação das funcionalidades básicas que a gente espera para uma tabela de banco de dados, tá? Ou para uma aplicação que vai trabalhar persistir informações dentro de uma tabela, que é inserir, excluir, aí tem localizar, que é consultar, não tem um remover aí, mas poderia ter, tá? Então, olha só, tem uma interface, esse DAO aí é Data Access Object, tá? Depois eu vou estar falando um pouquinho mais dessa questão do DAO, que é um padrão de arquitetura de desenvolvimento, dentro do MVC também, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Então, olha só, o que quer dizer esse desenho? Esse desenho está dizendo o seguinte, olha, eu tenho uma interface, que é um contrato, esse contrato estipula que os métodos inserir, excluir e localizar deverão obrigatoriamente ser implementados pelas classes cliente, fornecedor e produto. Tá? Então, o cliente aqui pode ter as informações dela, obrigatoriamente vai ter esses métodos aqui implementados. Então, aqui é apenas assinatura, aqui não, aqui tem um corpo, aqui vai ser implementado. Então, o programador, quando faz a leitura disso, ele já sabe que vai ter que fazer isso. Agora, o cadastro de um cliente, a inserção, exclusão e localização, ela não necessariamente é idêntica de um fornecedor e nem de um produto. A gente sabe aí que essas funcionalidades, elas têm características específicas, tá? Mas são mesmas funcionalidades. Então, nesse momento aqui, você faria um inserir específico à questão do cliente, tá? Nota que aqui não tem nenhum, ele não está especificando os atributos, né? Então, até isso eu teria que seguir, né? Então, inserir aqui, teria que trabalhar a questão das informações de cada um aqui, tá? Então, esse é um exemplo clássico aqui, bem resumido, tá? Na questão prática, um pouquinho mais longe, tá? Isso aqui está dentro da que eu estava falando para vocês, que eu estou dando consultoria para uma empresa, que agora está parado por causa da questão toda, né, que a gente está vivendo, mas eu desenvolvi justamente para eles um modelo, né, de orientação a objeto, no qual o usuário não se preocupa se ele está manipulando um banco de dados MySQL, Oracle, SQL Server. Ele simplesmente cria um objeto, esse objeto ele já vai fazer a inserção, o que for necessário, e não se preocupa com a SQL específica de cada banco de dados, que eles têm algumas diferençazinhas, algumas coisas são iguais, outras não, tá? Então, não tem que se preocupar com isso, tá? Tudo bem até aqui? O que é o conceito de CRUD, o DAO? O DAO nada mais nada menos que justamente a possibilidade de você encapsular, né, esconder a complexidade que há entre realizar a persistência de dados. Você encapsula e torna isso mais fácil para quem vai usar o objeto. Aliás, quem usa objeto sempre vai ter uma facilidade em relação a quem cria, né? Quem cria é quem sabe todos os detalhes. Tudo bem, pessoal? Beleza. Tudo bem. Tem mais gente aí? Quem está mais aí? Eu preciso saber o número de pessoas. Quem mais? É a Lois Lane. Oi? A Lois Lane. Ah, Lois Lane. Tá certo. Então, olha só. Depois aqui eu fiz o seguinte, eu peguei algumas questões do AVA, né?
Então, por favor, já vão fazendo a unidade 3, já vão... habilitou, acho que não está aberto ainda, mas habilitou, já vai fazendo, tá? Porque eu vou estar vendo a questão de nota, né? Tem as atividades que vocês têm que estar entregando e dentro daquilo que eu falei, né? Manda para o representante o screenshot, não esquece de colocar quem é que fez, se não recebe, não tem como indicar, não tem como colocar nota. Então, façam isso para que vocês não fiquem sem nota, tá? Nós vamos ter um trabalho avaliativo também, já vou estar informando a todos. Repassem, por favor. Esse trabalho avaliativo vai ser na semana do dia 20, a nossa aula aqui, deixa eu ver aqui que vai ser. Então, vai entrar no lugar da prova, então dia 21, vocês têm um trabalho avaliativo, eu vou estar postando para vocês, vai ter que ser feito no horário de aula, e é com base no quê? Com base nas questões do AVA, com base no que a gente está discutindo nas videoaulas, tá? Lembrando que esse material aqui é um compilado, que também vai estar no AVA, vai estar na unidade 3, unidade 2, sessão 3, que é a última, e também vai ter o vídeo, tá? Então amanhã isso vai estar no ar. Então já dê alerta a todos que dia 21 a gente tem uma avaliação. Por favor, fazer esse horário da aula. Tá bom. Desculpa, meu filho aqui, na hora que ele abre a porta. Então, dia 21, não perder essa data, que eu já começo a fechar notas. Então, é um trabalho que eu vou dar para vocês fazerem, tá? Então, vai ser com base que a gente está estudando aqui. E vai ter no horário da aula para poder estar resolvendo. Então, vai ter tempo também, tá? Ok? Todo mundo tá ciente? Então, prova não vai ter? Fala um pouquinho mais alto, por favor. Prova não vai ter prova? A nossa prova... Eu não estou conseguindo entender a pergunta, peraí. Eu não consegui entender a pergunta ainda. Eu acho que Professor, a prova... prova. Prova não vai ter. Não, o trabalho avaliativo vai ser a prova. Isso, pelo que eu entendi, vai trocar a prova presencial por esse trabalho que a gente vai ter que fazer. Porque não tem como fazer presencial. Então, nosso trabalho vai ser a avaliação. Ok? Isso. Tá claro para todos? Entendi. Então, Sim. tem que fazer, vai ser no horário da aula, tá? Então, não fique com medo, porque vai ser em cima do quem está estudando, a gente sabe da situação, essa coisa toda, tá? Mas a gente tem que misturar o conhecimento, então, como que eu consigo ir bem nessa avaliação? Fazer os trabalhos, não conseguiu assistir a aula ao vivo por algum motivo, lembrando que ela é gravada, então, você... a aula passada a gente teve não, foi com vocês, não, foi com outra turma, tive um probleminha. Mesmo assim, eu refiz a aula. Então, tem um vídeo depois que eu deixo no YouTube, então, não pôde assistir, vai lá, vê o vídeo no YouTube, tá? Então, estejam de posse desse material, porque vou dar um trabalho, tá? Então, não é para ter medo, tá acompanhando, tá se inteirando, aí não tem como você ir mal. E, principalmente, né, fazer as atividades do AVA, tá? Aqui, o acesso ao sistema, eu tenho lá quem está fazendo, tem o desafio nota máxima, as aulas, pré-aulas. Então, quem está deixando de acessar vai ter problema, porque eu tiro o relatório aqui, eu vejo se tem acesso ou não. Então, por favor, tá? Não deixem, porque isso facilita a vida de vocês, tanto para avaliação, né? Tá? Quanto para ter uma nota maior. Tá? Mas a gente está adaptando tudo, a gente sabe da situação, então a questão é a gente não perder conhecimento. Então, estando inteirado, agora quem não tiver inteirado, quem deixar para a última hora, aí fica difícil, né? Tá? Então, essas são as orientações aí. Tá? Então, avisa todo mundo, dia 21 é a avaliação. Tá? O trabalho avaliativo que vai entrar como avaliação. E os trabalhos também. Não mande individual por e-mail, para centralizar no representante, por quê? Eu estou recebendo um monte de e-mail e, de repente, eu
escapa um de vocês. Então, se eu sei que vai ter um e-mail só do representante, onde está tudo concentrado, aí eu sei que eu não vou esquecer de ninguém. Tá bom? Tá certo isso? Esclareci? Alguém tem alguma dúvida? Quais trabalhos seriam esses, Rogério? Bom, agora deixa eu lembrar que eu vou ter que pegar. Deixa eu lembrar da aula passada. Não A lembro aula, de cabeça aula agora. passada eu não assisti, também não tive tempo de assistir o Tá. aula. Vou ter que abrir o que eu não estou lembrando de cabeça também. Porque, Tá, embora fosse a aula passada, a gente está com 1000 coisas na cabeça aqui também. o trabalho está postado lá no AVA? Oi? Deixa eu acessar o site aqui. Eu já vejo, já. Só um instantinho. Beleza. Está postado no AVA, sim. Só um instantinho, já tiro essa dúvida aí. Está no AVA, está no site também que eu estava utilizando. Só um instantinho, já acessei aqui. Eu estou voltando para a vida online hoje, cara. Consegui. Sim, você falou. E como é que você está? Melhor, sem febre. A falta de ar quase foi embora. Mas Eu confirmou? estou esperando ainda a confirmação Demorado, se é Covid-19 ou não. Eu consegui um laptop emprestado, por isso que eu estou aqui, porque o laptop, o meu computador fica lá no escritório, que é junto com o da minha esposa, e eu estou isolado no meu quarto, obrigatoriamente, por 14 dias, desde sexta, quando o hospital me liberou. Tá. Mas conforme for, se você não estiver bem, manda uma mensagem, eu converso com o Fernando, a gente vê como resolve isso também, tá certo? Se você não estiver bem, para fazer a prova vai ser complicado para você, ok? Sim. Espero melhoras aí, mas manda para a gente aí, faça a avaliação, se você não tiver em condições, me manda uma mensagem, a gente vê outra forma aí, tá? Beleza. Então, olha só, eu estou aqui, deixa eu só, aqui tá bem no finalzinho. Então, a passada nossa foi tratamento de exceção e classe abstrata também. Tá bem no finalzinho o exercício. Eu estou chegando lá. Calma aí. Aqui, atividade. Implementar uma calculadora em Java. Tá? Eu só vou ler, mas tá lá tá no AVA, tá? E tá no site também. Tá? Deixa eu falar o site aqui para você ter. Só um instantinho aqui. É que aqui não tá passando o nome do site, que eu tô como o editor não manda o site para mim. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Eu não tô conseguindo ver. Mas eu pego aqui daqui a pouco e já mando para... Tá, é para você fazer uma calculadora em Java. Eu quero que essa calculadora... É calculadora básica, tá? Ela tem que usar atributos e métodos. Os atributos devem ser declarados como private, ou seja, você vai ter que usar setter e getter. Você vai implementar os métodos somar, subtrair, multiplicar e dividir. Tem que ter 2 construtores, o padrão e outro que receba 2 parâmetros, que são os únicos que você vai usar para somar, subtrair, o que for. Vai criar um objeto para testar a classe e vai implementar o que for necessário para que não haja erro no uso do programa. Identificar possíveis exceções. O código deve ser identado e comentado. Enviar para o representante da classe screenshot do código-fonte e da comprovação da execução. Então, o que eu quero aqui é só a questão do tratamento de exceção. Tá? Na aula passada, a exceção é justamente você usar um try, um catch, para você, se tiver algum erro, você conseguir tratar para ele não dar bug e travar o código. Tá? Então, essa atividade também está no... Vou ver se eu consigo só achar aqui o endereço aqui. Como eu estou como administrador aqui, não está mostrando... Achei aqui. Ó, sites.google.com/view aí PO Rogério. Ó, vou repetir. sites.google.com/view
youtube.com/view/tudo junto, PO Rogério. Você vai cair na página principal, é a última aula que eu ainda não subi, a de hoje. Está em definição e tratamento de exceções. Tudo bem? Alô? Beleza. Tá? Qualquer dúvida, manda mensagem para mim. Tá? Tranquilo, já sei. Então não é nada complexo, é só fazer o tratamento de exceção. Bom, voltando agora. Então pode continuar, querem esclarecer algo? Pode continuar. Então olha só, na continuação, eu coloquei aqui, como eu falei, as questões do AVA, tá? Então tem lá ó, a declaração da interface, assim como a classe abstrata, também é muito simples. Assinar verdadeiro ou falso para afirmações abaixo, né? Então, ela tem lá um exemplo, né, de interface, e só esqueci de colocar o abstract aqui. E aí tem lá as opções, né? Bom, primeiro, a verdadeira, né, a questão A, e vamos entender, né? Vamos lá, primeiro, né? A palavra reservada interface está onde se encontra a palavra class? Isso é fato, tá? A gravação do arquivo que contém o código-fonte e a compilação acontece como se fosse um objeto? Não, isso aqui não tem nada a ver, tá? Primeiro está falando de gravar arquivo. Não, a relação que tem da interface é que ela é um contrato que a outra classe vai gerar um arquivo, mas primeiro, para você gravar um arquivo, vai ter que falar de serialização, não está falando nada disso, nem é um assunto. Então, não envolve nada disso daqui, tá? Então, isso é falso. Apenas a declaração do método foi incluída na interface? Exatamente. Tá? Só tem isso, não tem mais nada. Apenas a classe que, de fato, implementar a interface deverá providenciar a codificação? Sim. Implementou a interface, é obrigado. As classes que não estendem explicitamente nenhuma outra classe, implicitamente, estendem a classe Object? Verdadeiro. A gente não vê, mas toda classe em Java tem como herança uma extensão na classe Object. Tá? Ok? Então, eu estou discutindo aqui as questões, falando, tentando tornar claro por que é isso ou não. Tá certo? Ok? Beleza, ok. Qualquer dúvida pode interromper a qualquer momento. A outra, né? Ele coloca lá, posso dizer que uma interface permite estabelecer um contrato entre as classes. Esse contrato é o quê? A obrigação de implementar o que está definido na interface. Funciona de maneira bastante similar à classe abstrata? Funciona. Tem método abstrato, é obrigado a implementar. É similar porque a classe abstrata tem método concreto e tem atributo, que não existe na interface, somente método abstrato. Porém, não permite a implementação de nenhum método, contendo apenas especificação deste. Tá? E aqui, das questões, ele quer saber quem que é verdadeiro e quem que é falso. Né? Então, vamos lá. Não foi apresentada de forma direta e inequívoca a diferença entre interface e classe abstrata que justifica a existência da primeira. Não. Ele só falou que é similar, mas não está falando nada da existência da primeira. Tá? Ok? Então, essa é verdadeira. A diferença entre classe abstrata e interface é que uma classe herdeira pode herdar de várias classes abstratas ou não, enquanto a classe pode implementar somente o interface. Não. Você tem que... A classe abstrata, eu só posso herdar uma, não consigo herdar mais de uma classe abstrata pensando em extend. Eu posso fazer isso com interface, mas com classe abstrata não. Tá? Então, essa é falsa. Com interface, tem-se a possibilidade de implementar herança múltipla? Sim, só vou chamar a atenção. Esse implementar está no sentido codificar. Só que lembrando, essa codificação em Java é uma simulação e não uma herança múltipla ao pé da letra, como é em C++. Em C++ aconteceu. Só que essa questão, ela
eles colocaram o conceito, mas na prática as pessoas não estavam utilizando. Como quem planejou tudo isso pensou que ia ocorrer, tá? Por isso que as outras linguagens acabaram por não utilizar a implementação pura disso. Então, a implementação pura, real, sem simulação, é em C++. Pelo menos na literatura que eu peguei, somente C++. Qualquer outra linguagem, Java, C#, ela vai simular, tá? Ela não vai ter uma extend com mais de duas classes, tá? A não ser que seja interface, tá? Mas classe abstrata, por exemplo, não dá para você fazer, tá? Então, apenas 1 e 3 são verdadeiras, tá? Então, no AVA, só toma cuidado. Eu tô levando, se na avaliação, no trabalho avaliativo, tiver alguma pergunta, o Java implementa de forma real herança múltipla? Você coloca que não. O Java permite simular. Aí você explica o porquê, né? Tá? Então, como eu já falei aqui, o porquê. Aí a outra questão: as classes abstratas podem conter métodos não abstratos que serão herdados e poderão ser usados por instâncias das classes herdeiras. Por padrão, não se pode criar instâncias delas e são obrigatoriamente declaradas como indicador de acesso abstrato. Então, ele coloca uma série de coisas, tá? Se é verdadeiro ou não, né? Então, a resposta é a E, né? 2 e 3 são verdadeiras. Vamos entender por que a 1 não é aqui no caso, né? Se a classe abstrata possuir algum método não abstrato, então, método não abstrato na classe abstrata é método concreto. Método concreto é aquele que tem a sua solução no corpo do método. O método abstrato não tem nenhum corpo, só tem a declaração, só tem a definição, porque outra classe está encarregada de fazer isso. Então, pode se declarar como interface? Não. Eu mostrei para vocês aqui na IDE, que a IDE da interface só contém método abstrato, método que não tem solução, ou seja, nenhum método concreto. Então, não cabe método concreto dentro da interface. Então, por isso, essa é falsa. A questão 2. Uma interface é como uma classe, mas contém apenas declarações vazias de seus métodos, tá? Bom, é verdadeiro, tá? É como uma classe, né? Tá? Como uma classe, tá? Então, não é que é uma classe, é como... Não aparece nem a palavra class na interface, se você lembrar, mas é como e tem a declaração vazia, né? Quando eu falo de declaração, não falo da solução, né? Declaração, estou falando da identificação. Então, isso é verdade. 3, né? O projetista de uma interface declara os métodos que devem ser oferecidos pelas classes que implementam a interface e declara o que esses métodos devem fazer, tá? Verdadeiro, tá? Então, ele declara, né? Mas ele não faz, né? Quem o recebe é que o faz, tá? Tudo bem até aqui? Vou continuar, tá? Então, olha só. Agora, vamos ver um pouquinho de padrão de arquitetura de software. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu quero mostrar para quem está vendo esses conceitos e algumas implementações, qual é o objetivo dessa disciplina? Ela quer tornar claro os principais conceitos da orientação objeto. A aplicação que a gente viu aqui de alguns códigos é justamente para a gente ver como que isso é codificado, né? Quais são os comandos, essa coisa toda, tá? Então, agora eu estou levando isso para a nossa vida real, no sentido comercial. Então, vamos lá. Em programação, desenvolvimento, você tem padrões, tá? Tem padrões de programação, tem padrões de arquitetura de software. O MVC, o Model View Controller, que eu vou estar explicando para vocês, bem rapidamente,
ele é um padrão de arquitetura de software, às vezes confundido com um padrão de programação, tá? E qual que é o objetivo do MVC? Bom, para que existe um padrão? Padrão quer dizer o seguinte, alguém já testou, alguém já validou, então se eu seguir esse padrão, eu vou ter menos erros, eu vou ter uma chance maior de ter qualidade no que eu estou desenvolvendo, principalmente se eu respeitar o padrão. Tá claro a questão do conceito do que é padrão? De arquitetura de software, de padrão de programação, tá claro isso? Sim. Ok, professor. Oi? Tá claro? Alguém ficou com dúvida? Tranquilo. Não, certo, tranquilo. Tranquilo. Então, ó, tem vários padrões. Tem o singleton, quando eu quero compartilhar informações entre formulários. Tem o padrão DAO, que é para você trabalhar com persistência de dados de forma encapsulada. E a gente está vendo o MVC, no qual o DAO também ele entra depois. Então, você imagina o seguinte, vamos pegar o Banco Itaú, por exemplo. O Banco Itaú, ele tem acesso pela web, ele tem acesso mobile, ok? E antigamente tinha até acesso desktop. Hoje não tem mais, só gerência, a coisa toda, mas antigamente até cliente tinha acesso via desktop. Então, como é que funciona isso? Eu quero tirar o extrato da minha conta, eu quero qualquer informação relativa à minha conta. O Itaú, quem desenvolveu o sistema, não fez lá um sistema de consulta específico de extratos, específico para web, específico para desktop ou para mobile. Não. Ele fez uma classe, encapsulou toda essa questão e o que acontece? O programador que vai fazer a parte desktop, ele vai ter uma camada, nós chamamos de view, uma camada que é um formulário desktop. E ele vai fazer o quê? O uso de classes específicas para fazer acesso às informações da conta. Essas classes, elas são classes modelo, que dizem respeito às informações, e classes de controle, que faz a interface da view, que é o formulário, com acesso à informação que está no banco de dados. Tá? Então, você trabalha por camadas. Camada view, no caso desktop, um formulário. Camada view, no caso web, uma página web. Camada view, no caso mobile, uma activity, um formulário mobile. Tá? Então, dessa forma, eu não preciso ter codificações distintas. A minha classe, minha camada view se comunica com a classe de modelo da mesma forma que a minha classe web se comunica com a mesma classe modelo. Eu não tenho classes modelo para resgatar informação de banco de dados ou para enviar específicas para a plataforma, para web, para mobile, para desktop. Eu tenho uma única camada de modelo, que é o model, e que ela tem por objetivo representar informações do meu banco de dados. Tá? E a classe controle é única também. A classe controle é quem faz a ponte entre a classe view e a classe modelo. Então, a minha classe controle, ela é única. Ela vai fazer o quê? Ela vai trazer informação da view ou levar informação para que isso chegue no banco de dados. Então, de forma resumida, o MVC, Model View Controle, você trabalha com camadas distintas. Tá? Então, você reutiliza de forma inteligente o código, uma vez que eu não preciso ter códigos distintos de controle ou de modelo para plataformas distintas. Tá? Então, você programa bem menos. Tá? Então, você vai ver MVC na Microsoft, vai ver MVC em várias situações. Dá para fazer isso do zero, dá para fazer isso com framework também. A Microsoft já tem vários frameworks que trabalham com esse padrão. Então, ele agiliza, principalmente se amanhã eu tenho que trocar, eu estou usando o MySQL, que eu usar o SQL Server. Tá? Você, trabalhando com camadas distintas, você consegue resolver isso de forma rápida. Tá? Não tem uma dor de cabeça muito grande. É óbvio, vai ter que mexer com código, mas é bem diferente você não usar esse padrão. Se fosse outro, se não tiver esse padrão, você vai ter que fazer cada um do zero, né? Vai ter que trabalhar
tudo de novo. Tá claro o conceito? Está sim, Alô? professor. Alô, está sim? Sim, tranquilo. Bom, aqui tem eu peguei da Microsoft, tem um endereço logo ali, embora seja voltado para C#, o conceito é o mesmo em Java, né? Tá? Então, ali nós temos essas 3 esferas, cada uma representando uma camada. Então, se eu trabalho com camadas distintas, eu troco aquela camada apenas, tá? Não preciso trocar todas. É a view que tem que mudar? Então, agora eu tenho que ter uma versão para... eu tenho só uma versão desktop, eu preciso amanhã de uma versão para web, eu só acrescento uma camada view para isso, as outras todas eu aproveito. Eu tenho que fazer com mobile? A mesma coisa. Tá? Hoje, tem 2 formas de você trabalhar. Então, vamos colocar a grosso modo, né? Quando você faz, por exemplo, eu estou pedindo um extrato. Esse extrato você pode trabalhar com uma API, onde você cria essa rotina que traz o extrato. Você pode trabalhar também com web service, tá? Essas 2 formas, elas encapsulam a questão do acesso ao banco de dados, então a questão de segurança, ela previne, né, a questão de você tentar invadir, então é uma boa prática. Então, por web service ou ainda por API, tá? O web service tem a questão de você, independente da linguagem, posso criar um web service em Java e fazer que ele pode ser chamado, invocado por C#, por PHP, então é muito bom que ele faz a integração. Então, você, quando chama um web service que traz o extrato de uma conta, eu posso chamar esse web service numa aplicação web, posso chamar esse web service numa aplicação desktop ou de mobile. Então, todas essas plataformas distintas estão utilizando o mesmo web service. Tá? Quando você está lá no mobile, você faz no... eu quero sair de um ponto A e chegar a um ponto B lá no Google Maps. O Google Maps faz o quê? Utiliza um web service, tá? Então, tanto faz você fazer isso no computador web ou fazer isso no mobile, você vai ter exatamente a mesma chamada, o mesmo web service, que vai trazer essa resposta para você. Então, você programa uma vez só. Tá? Bom, então, MVC, resumidamente, é isso. Então, é um padrão de arquitetura de software. Tá? E aí eu vou chamar a atenção do seguinte. No MVC, nós podemos ter também o uso de um padrão de projeto chamado DAO. Aqui, né, vou ler um pouquinho. O padrão de projeto DAO surgiu com a necessidade de separarmos a lógica de negócios da lógica de persistência de dados. Ou seja, eu vou gravar, vou recuperar a informação, então vou separar isso da lógica de negócio, que é a sequência do que tem que ser feito para o carrinho de compras. Eu tenho que gravar essa informação. Então, tem uma sequência, não é uma linha só. Tá? Então, uma coisa é a sequência do algoritmo que vai implementar isso, e outra questão é a gravação em si. Tá? Que são 2 coisas tecnicamente separadas. A gravação é uma questão, a lógica para pegar os produtos que foram solicitados, as quantidades e tudo mais, é outra. Então, o padrão DAO ele surgiu para justamente fazer mais essa separação. Tá? Bom, esse padrão permite que possamos mudar a forma de persistência sem que influencie em nada na lógica de negócio, além de tornar nossas classes mais legíveis. Classes DAO são responsáveis por trocar informações com o banco de dados e fornecer operações CRUD, que são cadastro, consulta, alteração, exclusão. Então, você pode usar uma classe DAO para isso. Elas devem ser capazes de buscar dados no banco e transformar esses dados em objetos ou lista de objetos, fazendo uso de listas genéricas. Também devem receber os objetos, converter em instruções SQL e mandar para o banco de dados. Então, tudo isso que eu estou falando é encapsulado. Quem utiliza o objeto, para ele só vai colocar algo assim, DAO.inserir, abre parênteses, cliente. Cliente é um objeto que tem lá o nome do cliente, a conta, o que for. Então, o inserir é o método que é responsável por fazer toda a questão de acesso a banco de dados, toda a questão da SQL respectiva para aquele banco de dados, ou seja, quem utiliza o objeto não se preocupa com nada disso. Trabalha menos, né? Quem utiliza o objeto trabalha menos. Vocês vão sair da faculdade com essas 2 coisas. Vocês são usuários, programadores que fazem uso de objeto, mas também são programadores que vão criar classes. E as classes são utilizadas por
quem as cria e também por terceiros. Toda interação com a base de dados se dará através dessas classes, no caso a DAO. Nunca das classes de negócio, muito menos de formulários. Por isso que a gente faz a divisão. Se aplicarmos esse padrão corretamente, ele vai abstrair completamente o modo de busca e gravação dos dados, tornando isso transparente para a aplicação e facilitando muito a hora de fazermos manutenção na aplicação ou migrarmos de banco de dados. Tá? Bom, então é um padrão de projeto, tá, que a gente utiliza com o MVC. A outra forma de não utilizar o DAO é você fazer tudo isso que eu disse a respeito do DAO na classe modelo. Tá? Então, geralmente eu separo. Classe modelo para mim só tem setter e getter das informações. DAO eu faço a parte de CRUD. Essa quebra, ela facilita bastante a manutenção e o código é muito mais fácil de ler. Ok? Bom, tem uma atividade que eu vou deixar para vocês fazerem, que é o seguinte, ó. Vocês vão ter uma semana para pesquisar, em dupla, tá? Desenhe o diagrama de classes que permita representar um conjunto de classes, tá? Esse conjunto é com classes abstratas, interfaces, conforme a necessidade, que abstrai a solução do seguinte problema. Então, ó, eu quero uma classe... Lembra o seguinte, quando eu falo que eu quero uma classe, eu estou pensando num objeto. Ou seja, eu vou facilitar a vida de alguém. De quem? De quem vai acessar o objeto. Como eu sou programador de classe, eu sou a pessoa responsável por saber os detalhes. Tá? O diagrama de classe é aquele desenho que eu mostrei para vocês, né, que tem as caixinhas que representam as classes, tem a simbologia que diz se é uma extensão, se é uma interface, assim por diante. Então, eu quero esse desenho. Então, não tem codificação aqui. Eu quero desenho. O diagrama de classe é para, posteriormente, eu codificar. Então, vamos lá. Eu quero poder acessar qualquer base de dados, por exemplo, MySQL, Oracle, SQL Server, e realizar operações de CRUD. Não é para codificar e implementar. Somente o diagrama de classe que represente a abstração da solução desse problema. Tá? Então, você pode usar abstração, você pode usar interface, tá? Então, como que você faria? Então, o que eu quero? Eu quero um objeto no qual eu diga para ele, olha, o meu banco de dados, ele é Oracle. Tá? Como é que eu vou trabalhar a inserção de informações em Oracle? Você não tem que se preocupar com comandos de Oracle, então aqui não é programação. Você vai pensar no exemplo que abstrai isso. É que nem nós vimos aqui, quer ver? Ó? Vamos voltar aqui no... Um instantinho. Olha aqui. Olha só. Eu estou aqui no exemplo da classe animal, né? Classe abstrata animal. Nota que o gato, o canguru e o cachorro, o que acontece? Eles têm que implementar isso. Então, essas classes aqui, tem que saber o que é o gato falar, o que é o gato andar e assim por diante. Na IDE... Vai ficar nesse desenho assim, professor? Oi? Vai ficar desse jeito assim o trabalho? Isso, semelhante. É um diagrama de classe. Sim, entendi. Olha aqui, ó. Vamos pegar peguei o teste herança gato cachorro, ok? Olha só que interessante. Ó, o gato, ó, isso aqui é objeto, correto? Vocês não estão vendo, deixa eu compartilhar, eu esqueci de compartilhar aqui. Só um instantinho, perdão, pessoal. Só um instantinho. Só um instantinho. Eu esqueci de compartilhar. Foi na empolgação, esqueci. Compartilhei a ideia. Estão vendo a ideia? Sim. Teste, herança, gato, cachorro. Então vamos entender, olha só. Eu sou usuário que estou criando essa classe aqui. Não me interessa o que isso aqui faz, no sentido de detalhe. Me interessa as funcionalidades. Ok? Então, olha só. O meu objeto gato, eu gerei esse objeto. Então, ó, gato, 7 nome, Luli, gato, 7 raça, não me lembro, gato fala, gato anda, gato come. Ok? Eu não quero saber como isso aqui é feito.
Quem resolveu esse problema de fala, anda e comer, tá aqui, ó, no gato. Olha lá, o fala faz miau. O anda lá, passadas mais largas, não tem osso da clavícula, apenas cartilagem, por isso que ele anda mais rápido, por isso que ele pula 7 vezes a sua altura, tá? E o comer, ó, gatos comem peixe. Olha só, esse objeto, ele não tem esse detalhe. Ele tem que saber das funcionalidades, tá? Então, o que eu quero é gerar um objeto onde eu coloque aqui, por exemplo, banco.set base de dados, tipo base de dados, por exemplo, MySQL. Ok? Eu não tenho que preocupar internamente, você não vai ter que codificar nada. Tá? Aí eu tenho, por exemplo, banco.inserir. Aí lembrando, como a gente não vai usar a classe modelo, então vocês podem pensar nessa inserção em termos de SQL. Então, inserir, como é que eu colocaria uma SQL? Ou se você quer resumir isso mais ainda. Então, o que eu quero é justamente um desenho que represente essa abstração. Você não tem que ter nenhum conhecimento de Oracle, nenhum conhecimento você só tem que saber cadastro, consultação e exclusão, mas ainda assim, em termos de funcionalidade, não de código. Tá? Então, como é que você faria isso? E tendo como base, eu não quero nada complexo, tá? Eu quero isso aqui, a resposta que eu espero é dentro de quem está discutindo aqui, tá? Então, não é nada complexo. Dentro do que nós estudamos aqui, dentro dos exemplos que vocês viram, fazendo essa análise, como é que essa pergunta, esse problema pode ser resolvido de acordo com o professor, o exemplo que o professor colocou para nós. Então, voltando, ó, o gato, ele não quer, olha só, ele não tem que saber como foi implementado isso. O gato que eu digo objeto. Ele não tem que saber que está tendo um extend com identificação, que o nome e a raça estão separados da classe animal. O objeto, ele não sabe nada disso. Está tudo encapsulado. Tá? Então, e aqui nós temos a questão do que a gente discutiu hoje, né? Do polimorfismo, de interface, abstração e tudo mais. Então, o que eu quero é que esse questionamento seja resolvido com o conteúdo que nós estamos vendo aqui. Tá? Aí dá uma olhadinha na parte MVC, porque isso é base, né? Tá? Ok? Alô? Sim, tranquilo. Então, Certinho, mas professor. não tem nada de codificação aqui. É só o conceito. Bom, isso é para semana que vem. Semana que vem eu já estou fechando todas as questões de trabalho, tá? Fiquem atentos à questão do desafio nota máxima, tá? Isso vai estar sendo pontuado também. Vocês têm, quem entregou tudo bonitinho em relação à unidade 1 e 2, tem 200 pontos, tá? Tem mais 800 que vai ser justamente dentro dessas entregas da atividade, dentro do desafio nota máxima e do acompanhamento que eu estou fazendo do portal AVA. Então, por favor, quem não está acessando, acesse, faça as atividades, porque se na hora que eu pesquisar lá, puxar o relatório e não tiver, aí não tem como. Se não tem lá, ou se tem pouco, lembrando que tem pouco também, a pontuação não é a mesma, né? Professor, esse exercício que você está me dando hoje é o segundo exercício, né, para entregar? Isso, é o segundo. Nós temos aqueles que a gente fez em sala, que boa parte já tinha corrigido, tá? A gente tem praticamente de exercício três exercícios, tá? Quando estava presencialmente, mais 2 da semana passada e esse, que não são extensos também, tá? Que não depende de IDE também, tá? A abstração você consegue fazer sem a IDE. É um diagrama de classe, também não precisa fazer no nenhum software. Se quiser fazer um desenho disso bem bonitinho, depois bater uma foto, enviar para o representante, não tem problema, tá? Ok? Tá bom. Beleza.
Beleza, pessoal? Tá? Quer esclarecer alguma dúvida? Alô? Oi, professor. Agora não. Talvez quando estiver fazendo exercício apareça alguma dúvida. Tudo Olha certo. só, eu vou estar aqui até às 9h50. Tá? Se você quiser me chamar para tirar alguma dúvida, tá certo? Pode me chamar. Tudo bem? Ok? Tudo bem, professor? Ok. Tá? Então, só confirmando, quem está aqui é Lois... Lois? Isso. É Lois Lane, né? Isso. Quem mais? Rafa... Só Rafael. confirma para mim. É que eu não estou conseguindo ver. Ah, não, tem 3 que vai estar abreviado. A Vivian, Bianca, Tainá, Rafael, Marco e Loizinho. Ok. Tá certo? Eu vou parar a gravação aqui. Ô, Rogério, o Marco é Marco Amaral. Acho que tem o Marcão também, que é Marco Aurélio, não lembro. Ah, tá certo. Meu é Marco Antônio Amaral. Tá certo, então. Eu vou parar aqui, mas qualquer coisa aqui... Vocês têm meu WhatsApp ou não? Eu não tenho não, professor. Não tem no grupo, lá no administrador? Talvez tenha, não sei, tem que falar com o Léo. Tá no grupo, você manda... Fala com o Léo lá, ele passa para vocês. Ok? Então eu bom. fico aqui. Até... Tá certo? Beleza. Ok. Então, Obrigado. pessoal, agradeço muito, tá? Eu vou estar gerando o vídeo amanhã da aula vai estar no AVA e vai estar também no YouTube. Só que é o seguinte, não deixe acessar o AVA. Embora esteja no site, se você não acessar o AVA, você não vai pontuar lá, vai ficar baixo o seu acesso, o sistema começa a tirar ponto, aí isso faz perder ponto também. Tá certo? Aviso outros alunos, eu agradeço muito a participação de vocês aí. Tá certo? Ok. Um abraço para todo Obrigado, mundo. professor. Boa Que Deus nos noite. proteja. Certo. Tchau, tchau, professor. Obrigado. Tchau. Um abraço. Tchau, tchau.